que lá em pé, pero se quer sentar, pode sentar. Glória a Deus. Estaremos aqui estudando a lição de número 8. Glória a Deus. Em realidade, seria lá no ano mesmo, irmão. Pelo como tivemos Santa Cena domingo passado, então, a lição de domingo passado quedou para hoje. Lição 6, por tema Israel, ou seja, perdão, a lição 8, Israel em el plano de redenção. É um tema fundamental, muito importante, a qual aprendemos algo fundamental e que poderemos aplicar em nossas vidas espirituais, glorificar o nome de Deus por seu glorioso amor, por sua gloriosa misericórdia. É interessante que, mira como o Espírito Santo atua na vida de seu povo, como ele usa dos hijos da forma que quer, da maneira que quer e como quer. Deus não sigue uma lógica humana para atuar, para falar, para realizar sua obra na vida dos hijos. Observando aqui na epístola de Pablo aos Romanos, nós observamos que Pablo, a partir do capítulo 1 até o capítulo número 8, Pablo ensina sobre a doutrina da salvação. Ele aborda sobre a justificação, sobre a santidade, ele aborda sobre a regeneração, o novo nascimento, nova vida em Cristo Jesus, andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Ensina de forma clara que a salvação é por la graça e não por meio da lei, nem por las obras. Então, agora, no capítulo 9, 10 e 11, esses três capítulos, Pablo abre parênteses e ele começa a falar sobre a nação de Israel em el plano de redenção. É algo fundamental. Ele deixa claro aqui que Israel, ou seja, as promessas que Deus hizo a Israel, Deus é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Se mirarmos à luz da Bíblia Sagrada, em diversos textos, como por exemplo, Números capítulo 22, verso 19, onde afirma que Deus não é homem para que minta, nem hijo de homem para que se arrependa. Jeremias capítulo 1, verso 11, dijo o Senhor, Deus dizendo: eu velo sobre minha palavra para as cumprir. Deuteronômio, ou seja, na epístola aos Hebreus, ele afirma dizendo que é impossível que Deus minta. Deus é a verdade. A Bíblia aborda Deus como a verdade, não como alguém que tem a verdade, ou como a verdade absoluta, a verdade salvadora, liberadora. Então, Deus cumpre suas promessas. Nenhuma das promessas hechas por Deus quedará sem cumprimento para a sua glória, para o nome do santo nome. E é exatamente por isso que Deus cumprirá as promessas hechas à nação de Israel. Capítulo 1, nós veremos aqui, no capítulo 1, a eleição de Israel dentro do plano de redenção. Primeiro item deste capítulo: el anhelo de Pablo e ou seja, e a incredulidade de Israel. Nós sabemos que Israel foi uma nação constituída por Deus, ou seja, elegida por Deus, antes mesmo de ser nação. Deus, conforme ensina a Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir do verso número 27, e depois retrata de uma forma clara no capítulo 12, também em Hechos capítulo de número 7, o diácono Estevão, ele aclarou bem sobre esse tema, que Deus, em Ur de los Caldeus, chama-se Abraão, e deu para ele para uma terra que Deus mostraria a ele, andando por el caminho. E a Bíblia ensina, glória a Jesus, que através de Abraão, Deus fazendo uma promessa
assim como não se pode contar as estrelas, nem na arena do mar, assim seria o número da nação de Israel, de los descendentes de Abraão. Abraão, diz na Bíblia, capítulo 15 de Gênesis, verso de número 6 e 7, diz na Bíblia que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça de Deus. Aleluia! E Deus então, depois de 25 anos aproximadamente depois que isso da promessa de Abraão, junto com Sarai ou Sara, tuvo o filho chamado Isaac. E Isaac engendrou a Jacob 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. E a Bíblia ensina que, aleluia, a nação de Israel fora constituída por Deus, e estuvo ali, foi levado para o Egito quando tinha simplesmente 70 pessoas. E ali quedaram em Egito, aleluia, 430 anos, desde a partir do momento em que Deus chama Abraão. Depois de 430 anos, Deus saca eles, quita eles da escravidão egípcia. Glória a Jesus. E estando eles caminhando por el deserto, Deus, por meio de Moisés, que é o monte Sinai, o monte Horeb, o monte de Deus, habla com Moisés e passa a lei escriturística para Moisés, para a nação de Israel. Glória a Jesus. Regras foram estabelecidas para esta nação: obedecer a Deus, obedecer a palavra do Senhor e servir a Deus com alegria, com temor, enfim. E Paulo deixou claro aqui que foi da nação de Israel que veio os patriarcas, foram para eles, aleluia, que veio a adoção. Deus deu a adoção para eles foi dada a adoção, a glória, o pacto, a lei, o culto e as promessas. Pero Israel endurece o coração para Deus. Israel não compreendeu o plano de salvação, até porque Israel pensava que a salvação era unicamente para eles. Israel, eles não entenderam que os gentiles também estavam em el plano de salvação de vida eterna, aleluia, apresentado por Deus. Para os israelitas ou para os judeus, somente eles eram dignos de salvação, porque foram para eles que se revelou a lei, foram para eles que foi dado a adoção, foram para eles que foi dado a lei, foram para eles, aleluia, que foram constituídos profetas, glória a Jesus, para eles foi manifestada a glória de Deus. Então, se eles pensavam, só nós outros seremos salvos, Deus para eles era Deus de Israel, não era Deus de nenhum outro mais, era Deus deles. Para eles, nenhuma pessoa que não seguisse os ritos da lei judaica poderia ser salva. E para engano deles, a Bíblia nos ensina que Cristo veio da descendência dos judeus. Amém, irmãos? Não só a lei foi dada a eles, não só a adoção, não só a glória, não só o pacto, aleluia, pelo próprio Cristo veio dentre os judeus, descendeu pelos judeus, pero eles infelizmente não creram em Cristo como o Messias prometido. Infelizmente eles não aceitaram a Cristo, não abriram o coração para Cristo, porque os olhos estavam cerrados. Aleluia. E o profeta Isaías, no capítulo 9, ele profetiza dizendo que Cristo vendria e haria com que aqueles que viam quedassem cegos, e aqueles que estavam cegos passassem a ver. Os judeus eram aqueles que viam, entre comilhas, porque para eles foram dadas a revelação da lei. Glória a Deus. Para eles, aleluia, foram dadas as promessas, o pacto, pero eles não entenderam quando Cristo chegou. Os olhos espirituais foram cerrados, pero os olhos daqueles que eram cegos, os gentiles, foram abertos. E eles conheceram a Cristo, eles aceitaram a Cristo, receberam a Cristo. E vamos ver ao largo desta lição, aleluia, eles foram engendrados em Deus, insertados em Deus.
através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Então, se por não entender, Cristo foi para eles um tropeço, porque eles não entenderam o plano de salvação, eles não receberam a Cristo. Entendem nós, os elegidos a las promessas de Deus. Pablo revela aqui em Romanos capítulo 9, versículo 6 ao verso de número 13, ele revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, aunque a maioria deles las ha rechazado. Ou seja, as promessas de Deus. Pablo escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma subentende que era composta por mais gentiles do que judeus. Eu tinha alguns judeus que congregavam na igreja de Roma, pero eles quedavam sem entender, sem compreender o porquê. Por que Deus aceitou os gentiles? Por que as bendições de Deus veio sobre a vida dos gentiles? Eles não entendiam isso. As promessas terão seu fim cumprimento, ou seja, fiel cumprimento. Mesmo eles não compreendendo, mesmo os judeus não, enquanto nação, não aceitando a Cristo, não reconhecendo Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias, Deus aún cumprirá suas promessas sobre este povo, sobre esta nação, através de que? Através dos remanentes judeus e os gentiles que abraçaram a fé. Aleluia! E de Israel que será restaurado em el futuro. Glória a Deus. Isso por quê, irmãos? Isso não é como alguns acreditam, alguns teólogos, que é por meio da predestinação. Cada um está predestinado a ser salvo. Então, Israel serão todos salvos porque estão predestinados à salvação. Pero, de acordo com o que é o texto bíblico aqui, tanto Pablo derrocaram como os profetas Isaías, Jeremias e outros profetas escreveram acerca da salvação de Israel, derrocaram que a salvação são para os remanentes, não são para todo Israel. Quando de todo Israel será salvo, Pablo derrota aqui, ele não está dizendo no aspecto de todo judeu será salvo. Todo Israel será salvo no aspecto de todo remanente. E vamos estar estudando bem o que é ser remanente na íntegra. E o que Paulo estava dizendo nesse aspecto. Quando aqui era claro com relação à eleição de Israel, ou a predestinação aqui, não é em relação, com relação à pessoa individual. Não, é com relação à nação, com relação ao povo. Glória a Jesus. Com relação à nação, um povo, amém, irmãos? Que não há uma pessoa no aspecto individual. Glória a Jesus. Então, Deus hizo a promessa em salvar Israel. Então, todo remanente judeu de Israel será salvo para a glória de Deus. Mesmo que aún hoje, ou seja, na época de Jesus, eles não aceitaram a Cristo, não receberam Cristo como Senhor, não receberam Cristo como Messias. E aún hoje, enquanto nação, os judeus não aceitam a Cristo. Os judeus não reconhecem Cristo como Deus, como Senhor de nossas vidas. Mas mesmo assim, Deus, por sua misericórdia, aleluia, cumprirá a promessa de salvação para com este povo, para com esta nação. Amém, irmãos? Quem crê, levante a mão em glória a Jesus. Aleluia. E portanto, é evidente que a luz do contexto que a predestinação é corporativa, é dizer, um grupo, um povo, uma nação, e não pessoas. Glória a Jesus. Deus não criará uns para ser salvos e outros para ir para o inferno. Amém? Deus criará o homem com livre arbítrio. E é certo que a Bíblia ensina de forma clara em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. O mundo aqui é no aspecto de humanidade. E ele diz a Timoteu que Deus deseja que todos sejam salvos,
que nenhuma vida se perca, pelo que sejamos salvos. Pedro 3:9 também diz sobre isso, que o Senhor, aleluia, aunque o mundo tiene por tardía, Deus es rogando para conosco, nosotros. Não queremos que nadie se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Amém, irmão? Então, a salvação de Deus, ou seja, Ele é o homem com livre albedrío, poder de decisão, de escolha. Ele não isso alguém, mira, como há na teoria da predestinação, onde acredita na predestinação individual para cada pessoa. Então, esta doutrina ensina que uns nasceram para ser salvos, outros nasceram para ir para o inferno. E aí, então, uma pessoa que nasceu para ir para o inferno, pode ser o que queira, ele não vai ser salvo porque nasceu para ir para o inferno. Isso não é uma doutrina bíblica. Amém, irmãos? A Bíblia não ensina isso. É tanto que em diversos textos a palavra deixa claro. Aleluia, Jesus dizendo: vinde a mim todos que estás cansados. Ele não está dizendo: vinde a mim todos predestinados. Não, vinde a mim todos que estás cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele morreu por todos, não foram só para os predestinados. Ele morreu por toda a humanidade. E ele diz: todos quanto creem em mim. Ele não diz todos os predestinados que creem em mim, todos que creem em mim será salvo. Amém. Glória a Jesus. A igreja não é predestinada, pastorzinho, a igreja é predestinada, pero como igreja, como um grupo, como igreja. Não são predestinados como uma pessoa, não. A igreja foi predestinada. E todos quanto creem em Cristo, entregar a vida a Cristo, a parte dessa igreja predestinada a ser salva e a ser arrebatada e levada para a glória de Deus. Pela invitação de crer em Cristo e de entregar a vida a Cristo, é para todos. Quem entendeu, diga bem, Jesus. Aleluia, por nós, quer dizer. Siguen el judaísmo, o sea, entiendo que siguen la ley, ¿no? Aún a día de hoy. Os dos ritos. Sí, vale. Porque ya no hacen sacrificio. Não, já não há sacrifício porque o templo foi destruído, tá? Então uma prática de sacrifício como antes não lo há. Essa era a minha pergunta. Amém. Então, não há. Onde era o templo pelos judeus, por exemplo, hoje é construído mesquita. Pelos islâmicos ou muçulmanos. Então, e aí está esta peleia. O que tinha, que sobrou para eles do templo é só uma parede, um muro, onde é conhecido hoje como o Muro das Lamentações. Ali, os judeus chegam ali, hasta muitos cristianos. É um sítio visitado por muitas pessoas cristianas que vão ali a fazer orações, alguns escreve um pedido de oração em papelito e põe ali na frente do muro e tal, coisas dessa natureza. Pero eles não volveram à prática de sacrifício porque o templo se destruiu. E o local onde era o templo não pertence a eles hoje, sim, os muçulmanos. Então, segundo a Bíblia, eles vão mudar essa prática de sacrifício, porque o templo será reedificado outra vez e volverá esta prática por um período de tempo, segundo a palavra. Se vê, Daniel, como já estudamos Daniel em um trimestre, uns 2 anos atrás, estudamos sobre isso. Então, irmãos, pelo mesmo assim, então Israel não reconhece, enquanto nação, Israel não conhece Jesus como Deus. Jesus é Deus para nós outros cristianos, pero para eles não. Para eles Jesus foi um profeta, um homem, não Deus. Não é o Hijo de Deus. Só alguns judeus. Tu vai encontrar alguns judeus que são convertidos, alguns astros pastores e tal. Há igrejas cristianas em Israel, eles são, em comparação à nação de Israel, são poucos os judeus ou os israelitas que creem em Cristo. Eles não seguem os ritos da lei, principalmente os ritos cerimoniais, eles não seguem. Só não há prática de sacrifício, porque cessou a partir do momento que aquele templo foi destruído. Eles tinham a esperança de que vai prover labrar de sacrifício outra vez. Eles esperam o Messias de mim.
Pero não como nós não esperamos Messias, esperamos Jesus venir em sua segunda vinda para arrebatar sua igreja. Porque ele já veio uma vez, morreu por nós outros e volverá outra vez. Pero eles esperam Jesus, Messias, nascer outra vez. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Pero eles conhecerão a Cristo. Essa palavra que enseña de forma clara. E serão salvos os remanentes para a glória de Deus. Item 3. Eleição, justiça e soberania. Deus, conforme Paulo ensina, não poderia ser acusado de haver sido injusto com Israel por encontrar-se eles em estado em que se encontravam. Não poderia ser buscar Deus como injusto. Deus agora traz salvação aos gentiles e Israel perece. Deus está sendo injusto. Não está sendo injusto. Por quê? Porque a palavra, eles tiveram a oportunidade de receber a revelação pela palavra. Tiveram a oportunidade de receber o pacto, de receber as promessas de Deus. Mas o problema é que eles, assim como o faraó, Paulo usa a expressão, assim como o faraó em Egito, endureceu o coração, e a partir do momento que ele resistiu a Deus, resistiu à palavra de Deus, seu coração foi endurecido, e a partir do momento que endureceu o seu coração, para não crer em Deus, não aceitar sua palavra, suas ordenanças, pereceu o faraó e todos aqui foram, pereceram, porque endureceram o coração. Dessa mesma maneira está dizendo Paulo que Israel endureceu o seu coração, para não crer em Cristo, para não crer em Senhor. Mira, o apóstolo afirma que o endurecimento do coração de Faraó ocorreu quando este resistiu à vontade de Deus. Israel também resistiu à vontade de Deus. Eles não entenderam que Cristo era, aleluia, a porta que Deus abrira para a salvação, tanto deles como dos gentiles. Aleluia. Cristo veio mostrar para eles que por meio da obra da lei, ou pela prática da lei, ou das obras, nenhuma pessoa poderia ser salva, somente por meio da graça de Cristo Jesus. Agora, se os judeus que receberam a lei, que receberam o mandamento, que receberam o pacto, que receberam a glória, que receberam a adoção, e eles não obedeceram ao Senhor, agora como Jesus poderia, por a graça, salvar eles e não salvar os gentiles? Irmãos, como poderia? A Bíblia ensina que Deus não é injusto, é ou não é? Deus atua por meio de sua justiça. E a justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Israel que tuvo o conhecimento da lei, Israel que recebeu a adoção, recebeu a glória, recebeu as promessas, endureceu o coração, não serviu a Deus, não serviu a Cristo, não aceitou a Cristo. A graça, aleluia, de Deus manifestada através de Cristo para a salvação, tanto deles como dos gentiles. Israel endureceu o coração, não aceitou. Pelos gentiles, um povo sem a lei, que não tinha a lei de Deus, que não tinha a glória a Jesus, eles aceitaram. Por as obras não, por a fé. É isso que deixava os cristianos judeus perplexos e sem entender como pode eles ser salvos se eles não obedeceram a lei. Eles não tinham nem conhecimento da lei. E os judeus, por mais que esforçassem para cumprir a lei, não poderiam ser salvos, porque todos pecaram, derrubaram e separaram estão de Deus. É necessário a graça de Deus se manifestar para justificar as pessoas por a fé. Os gentiles não tinham a lei, mas eles creram em Cristo, eles creram em a graça manifestada através de Cristo. Amém, irmãos? E é isso que salva. Não são as obras que salvam, é a graça.
Enquanto as pessoas acreditam que por ser praticante, por ser praticante pela lei, por praticar boas obras para ser salvo, é por isso que muitos dizem: mira, eu tenho que ter isso para ser salvo, então eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa. É comum escutar isso. Essa pessoa será salva porque é uma boa pessoa. Não há, o próprio Jesus diz: nenhum é bueno a não ser Deus. A bondade que existe em nós vem de Deus. Aleluia. Amém. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Portanto, o homem só pode ser salvo se a graça se manifestar sobre ele através de quê? Da fé. Por isso que em Efésios 12, versículo 8, Paulo diz: por a graça sois salvos por meio da fé. Se não há fé, não há a manifestação da graça. Glória a Jesus. Aleluia. Há 2000 anos atrás, através de Cristo, a graça de Deus se manifestou no mundo. E todos que creram nessa graça, creram em Cristo, entregaram a vida a Ele, a graça se manifestou sobre eles, trazendo salvação. E hasta hoje, a graça de Deus está se manifestando e salvando muitas vidas. Amém. Para a glória de Deus. Sabe uma pergunta em voz alta? Se los gentiles, los judíos, tenían la promesa y no creyeron, y los gentiles sí. Pero entonces si los judíos creyeran y hubieran creído en la promesa y que Jesucristo vino por ellos y para ellos, entonces los gentiles no tendrían la oportunidad de la salvación, porque si los judíos ya creyeron y ya aceptaron a Jesús, los gentiles y nosotros, digamos, no hemos tenido la oportunidad de estar con Cristo. Mira, tudo já estava em plano de Deus. Amém? Deus em sua presciência. Uma coisa que Deus não faz é ter aquela coisa: mira, vamos ter aqui uma carta aqui na manga. Se isso não der certo, teremos um segundo plano. Com Deus não tem isso. Amém, irmão? Um segundo plano. Quando nós outros sim, mira, preparei uma classe para os irmãos aqui na Tontada, vou usar o ordenador e tal. Eu, como ser humano, tenho que ter um segundo plano. Vai que o ordenador dá um problema. Vai que o sonido dá um problema no sonido. Não, mas não vai que dá um sonido. E aí? Acabou minha classe. Está tudo preparado no ordenador, usava os meios de comunicação e deu problema no meio de comunicação. E a hora? O que acha que me cabe em classe? Acabou. Porque o plano só tem que ter um segundo plano. Mira, se der problema nas redes sociais, eu tenho um segundo plano. Eu tenho uma classe preparada para passar para os irmãos, sim, utilizar os recursos. Agora, com Deus não é assim. Com nós outros sim, com Deus não é assim. Você está caminhando na casa, eu vou embriagar e tal, e eu vou quedar um dia solo. Então, se eu vou levar só uma vestimenta, família, vai que dá um problema. Eu devo ver, eu levo 2, 3, não passa nada. Eu vou viajar e para quedar 2 dias, eu levo roupa para quedar 4 dias ou mais. Eu não sei o que vai passar. Amém, irmã? Eu vou enviar um povo para casa e trago roupa que eu nem sei. Pero vai que necessita. Pero com Deus não é assim. Deus já teria tudo preparado. É por isso que Deus diz aos irmãos, Isaías capítulo 9, de professor dizendo que Jesus viria para fazer os que viram que dá cego e os cegos que vêem. Cristo já veio sabendo que os judeus iriam endurecer o coração para ele e que os gentiles recebiam. Porque o plano de Deus desde o início era salvar todos. Os irmãos acordam pela promessa que Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão que iria dar a ele uma descendência. Digo a ele que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas e a arena do mar. Isso é com relação à descendência dela. Ele estava falando sobre quem? Sobre Israel. E através da promessa, o Senhor viu que havia perdido todas as nações do mundo. Aí Deus
Deus está falando sobre a igreja. Amém, irmãos? Sobre os gentiles, que seria, aleluia, alcançado por el plano de redenção do Senhor. El Cristo, el Mesías, veio, aleluia, de la descendência de los judíos, veio de la descendência de Abraão. Pero nós outros que não havíamos parte dessa descendência, fomos bendecidos por essa promessa hecha por Deus a Abraão, mesmo sendo gentiles. Isso através de quê? Através da fé, porque Abraão é o padre da fé. Amém. E mesmo nós outros que não somos, enquanto nação, judeus ou israelitas que seja, fomos alcançados por esta promessa, porque nós outros cremos. Amém, irmãos? Então, se o plano de Deus está, é tanto que Paulo, quando escreveu acerca da morte de Cristo, ele viu que é o Cordeiro de Deus morreu por nós outros desde a fundação do mundo. Amém? Em se tratando de igreja como organismo vivo, existe de 2000 anos de existência. Pelo plano de Deus e ao mundo espiritual, a igreja já existe antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu? Diga amém, Jesus. Deus não trabalha no segundo plano. Nós outros já estávamos no plano de Deus, no plano de Jesus. Eu estava esses dias dizendo aos irmãos, às vezes as pessoas querem ser um trabalho de sanidade interior ou sanidade de alma. E quando alguns trabalham com esse tipo de trabalho de sanidade de alma, tiram as pessoas para se regredir, volver o momento em que estavam vivendo pela madre, para tratar do problema de trauma, de problemas espirituais, para ser liberado. Agora, se tivermos que regredir, que volvermos, nós vamos ter que volver muito mais antes que isso. Porque nossa origem não é o ventre da madre, nossa origem é Deus. Então, é por isso que nós não teremos que quedar com trauma. Eu sou um fruto indeseável. Minha madre não desejava a mim. Minha madre tentou me abortar. Por isso que eu tenho esse trauma dentro de mim. Não, se tu és um servo de Deus, pede o Espírito Santo para sacar isso de vida, ou expulsa isso de ti, irmão. Por quê? Porque sua origem não é do ventre de sumário, sua origem é Deus. Ah, não, pastor, eu sou fruto de uma violação, por isso que eu sou assim. Eu sou fruto de uma violação, e eu não era nem para ter assim. Não, irmãos, tu origem é Deus. A forma em que o sol para tu beber no mundo não importa. Glória a Jesus. A forma em que foi tu nascimento não importa. Foi um fruto desejável, foi fruto de um aborto, de um estupro, enfim, aconteceu tanta coisa, foi fora de planeamento familiar, não importa. O importante é que sua origem é Deus, está em Deus, e tu veniste este mundo com um propósito glorioso de Deus em sua vida. Amém. Glória a Jesus. Amém. Nós não devemos crer nisso. Deus é fiel para cumprir seu propósito em nossas vidas. Glória a Jesus. Então, se já era propósito de Deus de, aleluia, trazer salvação à humanidade, e essa salvação é através de Cristo, através de Jesus. Israel não entendeu, endureceu o coração, não recebeu a Cristo, pelo tipo Espírito Santo através de Juan, pero todos quando receberam, deu-lhe o direito de ser hecho filho de Deus. Por que deu o direito de ser hecho? Porque nós outros não éramos, nós outros éramos só do Hijo de Deus por formação, porque Ele formou o homem pelo plano da terra. Pero a partir do momento que escutamos a palavra de Cristo e reconhecemos Cristo como nosso Senhor, arrependendo de nossos pecados, entregando nossa vida a Cristo, deu-lhe por adoção, deu-nos outro Cristo a adoção, deu a nós outro Cristo a direito de ser filho de Deus. Amém.
é exclusivo, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não éramos, agora somos. Amém. Por causa de que? Da graça salvadora de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Segundo capítulo. Era o tropeço de Israel dentro do plano de redenção. Primeiro, tropeçaram em Cristo. Por quê? Porque se tropeçaram em Cristo, porque eles não creram em Cristo. O Senhor havia profeta profetizado que o Senhor iria poner uma pedra de tropeço em Israel. Tropeço para quem? Hein, irmão? Para os judeus e não só para eles. Tropeço para quem não crê. Não é assim? Essa pedra aqui seria posta em Israel uma pedra de tropeço. Tropeço para os que não crêem. Pero para aqueles que creem. Seria uma pedra de bendição, de edifício. Amém? De fundamento. Israel não creu, então foi para ele uma pedra de tropeço. Tropeçaram em Cristo. Por quê? Mira, uma pessoa está caminha bem hasta não tropeçar em alguma coisa. Essa não é. Quando tropeça, pá, ou não pá. Você está caminhando em um caminho e tranquilo, correndo, pero se chocar em uma pedra, ele sigue correndo. Amém, irmão? Israel, eles tropeçaram em Cristo. Não pude seguir adiante. Porque para seguir adiante é necessário crer em Cristo. Eles não creram. La parte judaica tendria dificuldade de entender o porquê os gentiles haviam sido aceitados por Deus, mientras a maioria dos judíos não. Então você teria dificuldade para entender isso. Por quê? Eles pensaram por que Deus aceitou eles? Os gentiles, povo que não entendia a lei, não conheciam a Deus, para eles perdidos, condenados, por quê? E a maioria dos judeus não, porque eram poucos judeus que se convertiam, mesmo na época de Pablo, eram muitos. Porque não creram. Pablo argumenta que o tropeço de Israel se deve de não crer em Cristo, o Messias prometido. Por outro lado, os gentiles creram em la graça de Deus, foram justificados, pois que sua justificação vino como resultado da fé e não de seus méritos. Os judeus pensavam, mira, somos dignos de ser salvos. Vamos ser salvos porque somos dignos. Nós somos um povo especial. Recebemos a lei. Deus abriu com Moisés. Era por isso que quando Jesus predicava, os judeus diziam, mira, Moisés, nós estamos conhecendo Moisés, pero esse de onde é? Sabemos quem é Abraão, pero de onde é? De onde veio? Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eles não creram, pero os gentiles creram. Às vezes dentro da igreja há irmãos que são legalistas, que seguem algumas regras e acreditam que vai ser salvo porque seguem algumas regras e querem imponer essas regras de outros e condenam os outros por não seguir as mesmas regras. Nós não temos que ter muito cuidado com relação a essas coisas, porque não vamos ser salvos porque temos algum mérito. Eu sou praticante, sou obediente, eu não hago isso que muitas pessoas não fazem. Eu oro enquanto muitos não oram, eu ajuno quando muitos não ajunam, eu participo dos cultos quando muitos não participam e tal. Eu sou melhor. É um grande problema, irmãos. Quando nós estamos pensando em julgar alguém, é porque sentir melhor que esse alguém. Somos muitas vezes muito soberbos. Necessitamos ser liberados disso.
E só somos liberados da soberba, acercando mais de Cristo, porque Ele vai aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Os irmãos compreenderam? Nada vai ser salvo porque me iria ser salvo. E aí, muitos cristianos têm aquela preocupação. Mira, morreu essa pessoa, foi salvo ou não foi salvo? Outros nem perguntam se foi ou não foi. Já condena logo, não é? Não? E está perdido. Há um mais quando se trata de suicídio. Morreu suicidado, já está no inferno. Quantos irmãos já vai para as redes sociais para discutir esse assunto? Alguém morreu suicidado. Ai, hoje, por exemplo, tantos pastores morrem suicidados. Tantas pessoas morrem suicidadas. Cristianos morreram suicidados. E aí entra alguns irmãos nas redes sociais e já vai escrever: mira, foi para o inferno, porque morreu suicidado. Como se a nós outros o direito de buscar alguém. A salvação, quem único que pode salvar é Deus. E o mistério da salvação pertence somente a Deus, não a nós outros. O que devemos fazer é predicar e ensinar. Aleluia. Com relação à salvação, cabe a Deus. Amém. Glória a Jesus. A igreja tem que ser ensinada, doutrinada, ensinada na palavra. Agora, o processo de salvação, quem passa é salvo, quem está salvo, quem não está, morreu, quem foi ou quem não foi, pertence a Deus. Nossa preocupação é ensinar a palavra e buscar a unção e a graça do Espírito Santo para viver segundo a vontade de Deus. Não cabe nós vamos buscar nada. Os irmãos compreenderam? Então, eles estão pensando porque não creram em Deus. Agora, é fundamental nossa fé em Cristo para inaugurar em nossas vidas espirituais. Segundo, tropeçarem na lei. A lei também foi um tropeço para eles, porque a lei tinha 613 preceitos. Só conseguiram observar 230. Com Deus és ou não és. Amém, irmão? Essa coisa de mais ou menos com Deus não existe. Deus é perfeito. Deus falou com eles. A partir do capítulo 19 de Êxodo, Deus falou com eles. Diz para Moisés falar com Israel. Disse a Israel para santificar, consagrar, porque Deus iria andar com eles. E a Bíblia diz que o povo quedou empolgado. Diz: mira, Moisés, tudo que Deus mandar ser, vamos fazer. Deus não deu para ser nada, só não deu para escutar. Muitas vezes nós não atuamos assim, irmãos. Quando queremos dar de Deus, não, tudo que mandar de ser, eu não hago. Diga-me o que eu tenho que fazer, pastor. Diga-me o que fazer para Deus ter uma vida merecida, ser feliz, ser vitorioso. Como se fosse simples assim, não. O que eu tenho que fazer? Deus não está pedindo para ser nada, só está pedindo para escutar a voz dele, o que ele tem a dizer a nós outros. Por quê? Porque nada que hacemos vamos a ser digno de receber alguma coisa de Deus. Tudo é por a graça através da fé. Então Deus chamou Israel para escutar Deus, porque a própria Bíblia, e Paulo recebe na revelação em Romanos capítulo 10, versículo 17, e expressa dizendo que a fé vem por ouvir, e ouvir a predicação pela palavra de Deus. Tu já viu, já falou com pessoas que quando pessoas que vêm aconselhar, às vezes há irmãos, há pessoas que vêm aconselhar comigo, pelo menos me deixa falar. Vai aconselhar e quando eu penso, não, depois então, pastor, eu sei que é assim. Vai explicar, então, pastor, eu sei que é assim e tal. E veio pedir orientação para quê, se já sabe tudo? Amém, irmãos? É o povo de Israel, Deus dijo: mira, chama eles para ir ao monte, que eu vou falar com eles. Quando Israel recebeu uma mensagem, mira, Moisés, tudo que Deus mandar, sendo nós outros vamos fazer. Deus não deu para
nosotros tienen fé, para o Espírito Santo engendrar fé em nossos corações, temos que escutar a palavra de Deus. Israel não entendeu. Israel ia pensando na caminhada com Deus. Por isso que eu digo, mira, para caminhar comigo necessita fé. E para receber essa fé eu tenho que falar, eu tenho que me escutar. Escutar minha voz, escutar minha palavra. Israel não quis. Então tu, Deus mira, você quer regras, vamos, olha. Moisés subiu ao monte, quedou 40 dias sem o monte, escreveu a lei. Passa para isso, que a regra, aí está. Perdeu uma coisa, não cumpriu, morre. Quem entendeu, diga amém? Deus é perfeito, não tem meio termo com Deus. Ou és ou não és. Não quer escutar Deus? Não quer escutar Deus. Não queremos escutar Deus. Não quer escutar Deus? Não queremos que uma regra, a lei, escrita. Então aqui está a lei. Obedeça. Os que não obedecerem a lei, morrem. Está perdido. Isso não é fácil. Está aqui. O manual é esse, então, diga, lê. Às vezes o sacerdote quedava, o escriba quedava o dia todo em pé, lendo a lei para eles. Ele entrava aqui e saía aqui. Na lei estava, e em sábado não pode fazer nenhuma obra, não pode trabalhar em sábado. Se alguém quebrar esse mandamento, morre. E a homem decidiu deixar, em vez de cortar lenha em viernes, em vez de trabalhar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo e sábado, só consagrar para Deus, não. Eu virei de cortar lenha em viernes, sábado foi cortar lenha. Aí, aqui está na lei. Essa lei não é essa lei de Brasil. Não é da lei aqui que um advogado consegue cambiar. Não, essa lei é de Deus. Cumpriu? Vale, não cumpriu, morte. E até o foi morte. Da morte. Foi pedreado, passou da morte. E aí chegou ao ponto de Israel perceber que nenhum deles poderia cumprir a lei e ser salvo porque era cumpridor da lei. Por a lei todos estavam perdidos. Israel, imagina os gentios que são nós outros, que nem lei recebemos. Todos estavam perdidos. Por isso que Paulo vem no capítulo 13 de Romanos e diz, versículo 10: todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Todos estão perdidos. Pero o Espírito Santo, por meio de Juan, descendo, capítulo 13, versículo 8. Pero Deus amou ao mundo, ou a humanidade, de tal maneira que deu do Filho Jesus para morrer por nós outros, no nosso lugar, de maneira que todos em que Ele crê não pereçam, pero tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Já. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que Israel não pensava na lei, porque eles não podiam reconhecer que por a lei jamais podia ser salvo, só através de Cristo, através da graça do Senhor. E na graça de Deus é se manifesta sobre o judeu, sobre o grego, sobre o gentil, sobre quem ele seja. É só o crer e entregar a vida a Cristo. Sim, minha irmã. Judas Iscariote, o pecado dele não foi muito grave, mais grave que o pecado de Pedro, não. Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ele não acreditava que os judeus iam matar Jesus. Subentende que se Judas Iscariote soubera que os judeus iam matar Jesus, não teria ele vendido Jesus por 30 moedas de prata. Pecou, bebeu Jesus. Pedro, diz a Bíblia que negou Jesus 3 vezes. 3 pessoas perguntou se era discípulo de Jesus. Ele disse 2 vezes que não era. Na terceira vez ele disse: eu nem conheço esse homem.
monedas. Os sacerdotes disseram: mira, isso é contigo, o problema é tuyo. Quem que cuida disso? Se tu desse arrependido profundamente, ele teria volvido, chorado, pedido misericórdia para Jesus, hecho alguma coisa, e não teria ido suicidar. Pelo remordimento levou ele ao suicídio. Pedro, isso é o contrário. Pedro, quando viu Cristo passando, e Cristo mirou para ele chorou profundamente. Aleluia! Ele foi perdonado por a graça de Deus. É disso que acontece. Todos pecam. Os que estão sobre a lei pecam, os que estão fora da lei pecam, os que estão fora da igreja pecam, os que estão dentro da igreja pecam. A diferença está quando as pessoas reconhecem que pecou e vêm buscar o perdão de Cristo e volver não mais ninguém na prática do pecado. Quem entendeu, diga amém? Juan viu: quem peca é do diabo. Ih, pastor, estou perdido então, se sou do diabo. É preciso entender a palavra. Quando eu digo quem peca é do diabo, é aquele que age o pecado na prática contínua. É aquele que sabe que está pecando e vive nessa prática do pecado. Ele viu que é do diabo, não é de Deus. Pecado contínuo, repetitivo, o mesmo pecado, não se converte, não deixa. Não é daquele que peca esporádico ou peca sem premeditar, porque pecamos sempre, irmãos. Todos os dias pecamos, todos os dias falhamos. E Deus nunca espera de nós outros que nós outros não pecamos. Ele não espera isso de nós outros. É tanto que o Espírito Santo usa João, capítulo 12, versículo 1, diz: irritos mil, não peques. Pelo se pecar, teremos um advogado na vida. Para o Padre Jesus Cristo justo. E na lei não teria advogado. Pegou, morreu. Essa é a forma de viver na lei ou na graça. Per non vidi, viver na graça não é viver sem responsabilidade, não. A responsabilidade de quem está na graça é mais grande que quem está na lei. O problema é que por a lei nada se salva. É o único que cumpriu a lei foi Jesus. Cumpriu por nós outros. Amém? E é por isso que quando alguém entrega a vida a Cristo, morre em Cristo, com Cristo, e ressuscita com Cristo, e vive uma novidade de vida com Cristo. Aleluia! E esse o Espírito Santo vive dentro de nós outros, sempre nos orientando: não hagas isso. E às vezes, como um filho desobediente, falta de vigilância, e às vezes erramos, pecamos, o Espírito Santo abre o coração. Enquanto não confessamos e derramos, irmão, é igual uma comida que não aceita para uns outros. É um organismo que quer aquela revolução dentro, não? Por quê? Porque a comida é uma substância estranha para o organismo. E quando o organismo lança fora, não queda bem, dói na cabeça, no estômago, parece que há alguma coisa de dentro, uma peleia dentro do estômago. Assim é nós outros, quando pecamos, antes de se acertar com Deus, aí essa revolução dentro de nós outros. Não sente paz, não consegue dormir, mal-humorado. Aí pessoas que têm um mau humor, nunca tem mau humor, e muitas vezes o problema é o pecado dele. Amém, irmão? Eu estou muito tirado, qualquer coisa. Pecado, mal solucionado. É bíblico. Leia depois Salmo 32. É só isso, digo: enquanto eu cadei minha boca e me recebe meus huesos, sentei que dolia dentro de mim, pero de repente eu confessei, derrei, alcancei a misericórdia do Senhor. E aí no versículo 1 eu digo assim: bem-aventurado é o homem cuida, Deus não imputa pecado, e suas iniquidades são perdonadas. Bem-aventurado significa bem feliz. Ele estava infeliz, mal-humorado sempre, porque o pecado estava dentro dela. Mas quando ele confessou e derrou, tudo passa. Diga aqui, pai. O problema é que quando a pessoa está indo no pecado, nunca busca resolver a situação. Sente aconodado na situação.
Agora, quando nós não temos a preocupação e buscamos resolver, porque ele está difícil, eu não estou conseguindo, e tal, mas estou orando, estou buscando em Deus, buscando graça, direção, eu não sou condenado por isso, mano. O Espírito Santo já está me incomodando e funcionando a buscar esse campo, e eu estou tentando. E agora, quando se trata de uma reconciliação, por exemplo, não depende só de uma pessoa, depende dos dois. Os irmãos compreendem? Depende dos dois. E se trabalha junto, por exemplo, tu trabalha junto com uma pessoa, e essa pessoa é seu inimigo, e tu quer reconciliar com essa pessoa, a pessoa não quer, tu não és obrigado, se não quer, não quer. Agora, o que tende a ser é respeitar um ao outro. Se não quer ser amigo, tomar um café juntos e tal, charlar juntos, primeiro respeitar quem é que respeitar um ao outro. Atuar com respeito e tal. Amém, irmãos? E tu com Deus. Amar essa pessoa não é com sentimento, também com uma razão, um entendimento. Se está dizendo mal para ti, deseja bem para ela. Pida a Deus para te dizer coisas dessa pessoa e ajudar essa pessoa, sanar essa pessoa. E tu também será sanado nesse momento. Então, se já não tem a preocupação de um câmbio na nova vida, já é o Espírito Santo atuando. Amém? Eles também começaram na palavra dos judeus, por quê? Porque eles não creram na mensagem de Deus ensinada por meio dos profetas. Eles entendiam bem a letra da lei, era o espírito da lei que eles não entendiam. Então Jesus veio e ensinou a eles de forma clara a restauração de Israel dentro do plano de redenção. Israel e os remanentes. O que é a palavra remanentes? A palavra remanentes significa os restantes. Pero va mais profundo do que os restantes, do que a sobra. A palavra remanente, segundo a enciclopédia de Orlando Boria, é a semilla santa. Não é só os restantes, é a semilla santa. Amém, irmão? Então, quando Paulo ensina que todos os judeus, ou seja, todo Israel será salvo, ele está falando de los remanentes, de los restantes, de la semilla santa, que habrá e no tempo postreiro, e no futuro, conhecer a Cristo e entregar a vida a Cristo. Amém? O Israel, enquanto nação, sigue com o coração endurecido com relação a Cristo. Enquanto nação, Israel não recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Aí alguns judeus que se convertem, que servem a Cristo. E os judeus, quando se convertem, mas convertem para valer. Amém? Amém? Quando se converte um judeu, Deus não viu um judeu crente, um crente mais ou menos. Os judeus que Deus tem conhecido, que são crentes mesmo. E oração, busca mesmo a Deus, deva a Deus, para todo Deus assim, aí sério. São poucos, enquanto nação. Pero segundo a palavra de Deus, Pablo deixou claro que os remanentes, os restantes, a semilla santa, serão salvos, porque crerão em Cristo. Glória a Jesus. Israel e o enredo gentil, nós outros somos enredo. Por quê? Porque os hijos, ou seja, os que foram chamados por Deus, receberam a lei, a palavra da glória, foram Israel. Nós outros gentiles estávamos fora desse plano, porque não conhecíamos a Deus, mas fomos enredados em Cristo Jesus. E hoje, tanto nós como todos quando creem em Cristo é salvo por la graça de Deus. Israel e a restauração futura, o que Deus disse antes para os irmãos. Todos os remanentes, todos que permanecerem firmes em Deus, serão salvos. Pablo usou a comparação com Elias. Quando Elias estava, por exemplo, aqui o de Jezabel, 1 Reis, capítulo número 19, Elias entrou em uma cueva e escondeu na cueva, e o Senhor Deus perguntou: "O que faz aqui, Elias?" Ele disse: "Senhor,
mataram todos os servos, os profetas, os servos, só quedou a mim. Deus disse: não, Elias, eu tenho preservado 7.000 que não prostrou delante de Baal, que não besou, que não adorou as idolatrias. 7.000 que estão fiéis a mim, Elias. Quem são esses 7.000? São os remanentes, os restantes, a semilla santa. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Deus sempre terá os remanentes. Os remanentes de Israel será salvo, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Isso foi um tempo de apostasia. Elias chegou a ponto de pensar que todos se apostataram, só não quedou ele. Deus disse: não, aí 7.000. Elias virava e não via nada. Nós vamos, segundo a Bíblia Sagrada, estamos vivendo um tempo de apostasia, irmãos. Muitos cristianos têm apostatado pela fé. O que é apostatado pela fé, pastor? É o mesmo que cambiar de fé, derramação doutrina, e se entregar nas práticas pecaminosas profanas deste mundo. Muitos cristianos têm se apostatado pela fé. Amém? São levados por espíritos enganosos, porque não querem, rechaçam a palavra, não querem estudar a palavra, não querem buscar a Deus. O tempo moderno tem levado muitos a apartar, se apostatar pela fé. E às vezes mira para as igrejas modernas hoje, tantas coisas erradas, tantas coisas não agradam a Deus. Pero Deus tem um remanente na terra. Amém, irmãos? E Ele vai arrebatar, no dia do arrebatamento da igreja, vão ser arrebatados os remanentes. A igreja que há de ser arrebatada não vai ser sacada pelo mundo, vai ser sacada de dentro da igreja. Los remanentes, que tu seja los remanentes, que tu seja a semilla santa, para a glória de Jesus. Que o Espírito de Deus siga hablando em seus corações, e que nós poderemos volver para casa, tendo nossos corações llenos da presença e do amor do Espírito Santo em nossas vidas, e poderemos dedicar a Deus nossa vida sempre em nome de Jesus. Deus bendiga os irmãos em nome do Senhor. Já vou passar aqui para a irmã secretária e